E Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte a tomar muito cuidado aonde a gente deposita o nosso tesouro. Porque se você fizer do seu tesouro as coisas que estão aqui na terra, você vai ter o ladrão, a traça e a ferrugem corroendo e roubando o seu tesouro. Em último lugar, nós nos tornamos arrogantes no sucesso. E aí é quando a armadilha de Pátimos é a armadilha na prosperidade. Aqueles que chegaram ao sucesso, chegaram numa estabilidade financeira e começam a imaginar que não precisam mais de nada, que são muito felizes, que são autossuficientes e que são capazes de sozinhos resolverem qualquer problema. Eu tenho amigos que já tiveram muitos negócios. Tenho um amigo muito querido de uma outra igreja. Ele já foi muito próspero e ele caiu nessa armadilha. Pátimos para ele era o lugar da prosperidade. Ele achava que ia ter sempre dinheiro para o resto da vida. E colocou o seu tesouro no lugar errado. E aí ele precisou pagar o preço desse erro. Perdeu tudo ou quase tudo que tinha. Hoje é um servo de Deus, temente a Deus, a quem Deus abençoou, mas teve que experimentar essa armadilha da arrogância no sucesso. Queridos, como é que a gente sai de Pátimos? Como é que a gente reage a Pátimos? Veja o que é que um servo de Deus chamado Clovis Chappell diz acerca de João. João não foi dominado por Pátimos. Ele é quem dominou Pátimos. Eu estou em Pátimos, ele escreve, mas Pátimos não está em mim. E ele entrou em Pátimos, mas Pátimos não entrou nele. E como é que ele consegue sobreviver, não ser consumido, não ser tomado pela ilha deserta, repleta de escravos e de gente da pior espécie? O restolho do Império Romano estava lá. E nessa cena, nesse filme Apocalipse, é uma belíssima cena que não está na Bíblia, mas você vê ali João permanecendo João, apesar do sofrimento, apesar da fome, do trabalho escravo. Um dos escravos ali, já idoso, quase para morrer, sendo chicoteado sem piedade pelos seus feitores, tem a sua mísera comida dividida em 3 partes e ele come apenas 1/3 daquilo que já era insuficiente. Todo mundo para ver o que está acontecendo, sente dó daquele homem, mas ninguém faz nada. João está com um discípulo do lado, ele pega a sopinha do discípulo, vira na cumbuca dele, levanta, pega a cumbuca dele e despeja na cumbuca daquele preso. E isso choca todo mundo naquela ilha. Ele está em Pátimos, mas Pátimos não entra no seu coração. Como é que você está reagindo ao seu Pátimos, querido? Como é que você está reagindo ao seu tempo de prosperidade ou ao seu tempo de privações? Não pense que João gosta de estar lá. Ele sofre. Ele está dizendo, eu sou companheiro de vocês. E as igrejas a quem ele está escrevendo são igrejas que estão passando problemas terríveis. Igrejas
que tem problemas tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Do lado de fora você tem o Império Romano, você tem Domiciano, você tem o mercado dizendo: você só compra aqui e só vende aqui se você passar primeiro no templo do imperador e queimar incenso para ele. Olha a marca da besta aí. Sem você fazer isso, você não entra na ágora, não entra no mercado. Você está fora da sociedade. E do lado de dentro da igreja, você tem gente no espírito de Balaão, gente no espírito de Jezabel, personagens negativos do Antigo Testamento, e segundo Apocalipse, ensinavam o povo a praticar idolatria, adorando outros ídolos e também praticando imoralidade sexual dentro da igreja. E João sabe que elas estão sofrendo e ele sofre junto com elas. Ele partilha desse sofrimento, mas ele não se deixa dominar por Pátimos. Sabe o que acontece com João? O que acontece comigo e com você quando nós confiamos em Jesus Cristo, lá dentro de Pátimos. João tem uma visitação maravilhosa, ele tem uma visão magnífica, aterrorizante. Nós pulamos essa parte, na semana que vem trataremos disso, a visão de Jesus Cristo ressurreto e glorificado, e ele imediatamente cai como morto. Você percebe no texto que falta adjetivo para ele dizer o que ele está vendo. Assim como vai faltar no capítulo 4 também. Olha, o que eu vi era como assim, não sei nem explicar direito. Parecia um mar de vidro. Parecia algo assim como esmeralda. Parecia algo como o sol na plenitude da sua força. E aí vem Jesus. E a Bíblia diz que Jesus põe a sua mão direita sobre ele. E Jesus vem dizer as palavras que mais João precisava ouvir, queridos. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus fala a João aquilo o que nós mais precisamos ouvir. Não tenha medo. Você pode repetir isso comigo? Não tenha medo. Você sabe por que a gente não precisa ter medo? Porque quando a gente serve a Deus, nós não precisamos ter medo. O primeiro adjetivo que João se dá é servo, lá no começo do livro. Ele é servo, ele é irmão, ele é companheiro no sofrimento, e aí ele pode experimentar, por causa disso, as mãos curadoras de Jesus. Jesus é o primeiro e o último. Ele já disse lá no começo: eu sou o alfa e o ômega, e vai dizer lá no fim do livro de novo. E o que é que significa isso? Jesus é o começo e o fim. É o primeiro e o último. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Sabe o que significa isso? A inutilidade dos nossos planos e das nossas vidas, se elas não consideram Jesus Cristo como o primeiro e último. Qualquer projeto de vida que descarte Jesus Cristo como Senhor, por mais bem sucedido que ele possa parecer, ele está fadado ao fracasso. João, Jesus esteve morto e agora está vivo para sempre. Ele sofreu até a morte, e significa que ele ressuscitou, e significa que ele vive para sempre, e que ele está presente aqui agora.
neste lugar, na sua vida. Você sabe uma coisa que ele diz para cada igreja? Eu conheço as tuas obras. Para algumas ele fala, eu conheço o teu sofrimento. Eu conheço o teu trabalho. Ele sabe o que eu e você estamos passando. Ele conhece o nosso Patmos. E é lá no meio de Patmos que Jesus vem visitar João, queridos. Que Jesus vem trazer essa palavra de ânimo, de esperança e de conforto. João, isso aqui não é o fim. Patmos é temporário, é transitório, é efêmero. Há algo muito maior que te espera, João. Ao vencedor, eu darei que se assente comigo no trono. Ao vencedor, eu darei do maná escondido. Ao vencedor, eu darei uma pedrinha branca que ninguém sabe o nome. Ao vencedor, eu darei que reine comigo para sempre. Ao vencedor, esse não sofrerá o dano da segunda morte. A mensagem de Apocalipse, querido, é gloriosa para nós hoje. Ela nos faz olhar para os céus sem perder o foco da terra. E finalmente Jesus encerra essa frase dizendo que ele tem as chaves da morte e as chaves do Hades. Sabe o que quer dizer isso? Que ele tem toda a autoridade. Quem tem chave é quem tem poder. Só morre quem Jesus determina que morra. O inferno só vai agir até onde Jesus determinar que ele o haja, que ele o faça. Ou seja, apesar de tudo, tudo sob controle. Porque Jesus Cristo tem as chaves da morte e do Hades em suas mãos. O teu Patmos não é para sempre. Tuas privações não são para sempre. Agora tome cuidado para você não perder a sua alma nesse processo. Faça como João. Vença Patmos, colocando os olhos nos céus, colocando os olhos na terra. Que o Senhor da igreja nos abençoe nessa busca de fazer a vontade dEle e de compreender qual é o preço do Evangelho. Queria convidar você a termos um instante de oração, pedir para que essa palavra ecoe nos nossos corações, nos nossos lares, sobre as nossas famílias, e assim te pedimos, Senhor, vem sobre nós nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz dizendo, não tenha medo. Que essa tua palavra para João seja palavra para nós hoje. Que a tua mão consoladora e revigorante, que confortou o teu servo João, possa estar sobre nós, sobre cada um que tem sentido o peso de Patmos em suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos a tua visitação sobre aqueles que talvez estejam a ponto de perder a fé. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor fale com eles, que eles percebam que o Senhor é o primeiro e o último, que o Senhor tem toda a autoridade, o controle nas mãos. Pedimos, Senhor, a tua visitação nessa manhã para os nossos familiares, aqueles que têm passado por dificuldades, os que estão enfermos, Senhor, os que estão com enfermidade na alma. Nós pedimos por aqueles, Pai, que ainda não te conhecem. Pedimos, Senhor, que o Senhor se revele a eles como Senhor e Salvador. Que o Senhor quebre o jugo de Patmos sobre a vida deles. Pedimos, Pai, que a nossa comunidade a cada dia seja transformada numa igreja segundo o teu coração.
Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.